Está entrando no ar mais uma edição aqui do nosso canal Belo Roseli, trazendo para vocês o livro Serviço Social na Contemporaneidade, compreensão aqui de Belo Roseli para o trabalho da Elianice, então tome nota. O serviço social tem atravessado diversas dificuldades na atualidade. Isso representa para nossa classe um grande desafio para com a atualidade. Yamamoto, na altura da página 18, diz que, abre aspas, os assistentes sociais são desafiados nesses tempos de divisas, de gente cortada de sua habilidade de trabalho e de obter os meios de sobrevivência, ameaçado na própria vida, fecha aspas. Bem, esse trecho, ele mostra a realidade do serviço social, onde para continuar exercendo sua profissão, o assistente social busca especializações e uma atribuição, uma qualidade que o destaque dos demais, porque a concorrência está cada vez mais se acirrando. Isso é um dito que se reflete na atualidade, onde aparecem todos os dias inúmeras faculdades, muitas vezes com conteúdos que não comportam o arcabouço para a formação correta, com uma base sólida e bem fundamentada para o profissional. E então acabamos por nos deparar com muitos profissionais lutando por uma vaga de emprego nesse mercado que é, acima de tudo, extremamente seletista e que exige cada vez mais de quem nele ingressa. Podemos perceber que a atuação do assistente social também está sendo asfixiada, desvirtuada em certos termos e pontos pelo sistema neoliberal, quando traz em si cortes severos que ameaçam o serviço social. A participação do profissional na área das políticas públicas e nas políticas sociais serve justamente para gerar modificações na dita rotina institucional. Isso geraria um novo suspiro de vida e inovações, ampliando assim os horizontes do serviço social. As dificuldades e a crise existem, mas isso não significa que, como um profissional com olhar crítico e inovador, não se possa criar estratégias e projetos dentro de nossa área. O livro ele traz em si o assistente social como um sujeito que lida com a questão social diretamente com sua matéria-prima. Então, a nossa matéria-prima será a questão social. E através disso, que a realidade vai sofrendo modificações à medida que trabalhamos com ela. Na página 20, Yamamoto diz o seguinte, abre aspas, devemos romper com a visão endógena, focalista, uma visão de dentro do serviço social, fecha aspas. É nesse processo de trabalho que encontramos o assistente social inserido, concomitantemente atrelado à sociedade, ao sistema vigente e, por que não falarmos também, que ele está atrelado também às leis. E por que não mencionar a forma dele próprio ver o seu trabalho? Porque cada assistente social vai adotar uma vertente e vai, logicamente, acabar por ter uma visão diferenciada da realidade. O fato é que o assistente social não deve recair no fatalismo, não deve querer reviver o caráter do antigo modo conservadorista de fazer o serviço social, porque isso vai alavancar uma derrocada por parte da nossa profissão, gerando assim um retroceder, um retroagir. A intenção é quebrar com o conservadorismo e a visão endogenista e mostrar que, acima de tudo, a nossa profissão traz um caráter que vai muito além da tão somente filantropia. Somos, por exemplo, conhecedores da questão da realidade social. Somos defensores
da não discriminação, como consta no artigo 5º do nosso Código de Ética. Temos por primeiro princípio que nos rege a liberdade. Então, por esta súmula, já podemos partir da ideia que o serviço social é fazer valer o direito do cidadão e não apenas tornar tudo em filantropia e transformar o serviço social em assistencialismo. É nesse ponto que se deve saber separar uma visão como cidadão e como profissional, de acordo com o Código de Ética, certo? Nesse mecanismo, o assistente social não se enxerga como parte integrante desse sistema social maior. Isso vem a ser as chamadas políticas focalistas que são citadas no livro. Nesse aspecto, o serviço social precisa se adaptar à realidade e muitas vezes recorrer ao arcabouço do Código de Ética. O livro também nos mostra claramente que o assistente social não pode ser os dois extremos. Ele não deve ser fatalista a ponto de pensar que a realidade não possui uma modificação e também ele não deve acreditar no messianismo profissional, porque um assistente social tem sua jurisprudência, ou seja, existem ações que são pertinentes, cabíveis e são privativas do assistente social e outras que extrapolam a compreensão do ordenado de nossa profissão. Então, a compreensão é de que nós, como profissionais, exercemos, na verdade, um trabalho dentro da sociedade, no sentido de intervir na dita questão social. Logo, a esfera da mesma é de enorme importância para nossa atuação, como compreendemos e atuamos na realidade social. Quando Yamamoto faz essa colocação aqui, que abre aspas, ela diz o seguinte, abre aspas, tratar o serviço social como trabalho supõe privilegiar a produção e a reprodução social como determinantes na construção da materialidade e da subjetividade das classes que vivem o trabalho. Fecha aspas, página 25, Yamamoto, viu? Podemos perceber que trabalhamos na modificação de uma realidade na qual nós também fazemos parte, nesse caráter dessa subjetividade. Somos profissionais assalariados e fazemos parte desse jogo do capital. Então, a exploração do trabalho do assistente social, que cada vez mais é exigido e cobrado, gera com isso a chamada flexibilização do trabalho, onde o assistente social vai acabar desempenhando funções e que não são de âmbito privativo dele e ele vai acabar que sendo como se fosse um canivete suíço, vai fazer a atribuição privativa dele e muito mais, Tudo isso para manter o seu emprego. Isso é um dos aspectos negativos trazido pelo neoliberalismo e que atingem severamente nossa profissão. São os cortes do governo com relação ao serviço social, que nós chamamos aqui de desmonte. Portanto, podemos concluir desse livro que o serviço social apresenta dificuldades e desafios a serem vencidos. Cabe a nós, novos assistentes sociais, que estão entrando no ramo agora, terem consciência da luta da profissão e em busca de melhoras, de conquistas e modificações sociais. A questão também da conquista, da igualdade, da liberdade, da aceitação, da não discriminação, da inserção social, da oportunidade a todos, sem distinção, porque, acima de tudo, o serviço social ele é feito de luta, de persistência. A nossa bandeira é a esperança, porém o livro deixa claro, em sua ideologia, que diante de tudo isso, não podemos ficar de braços cruzados, que cabe a nós, novos assistentes sociais, fazermos a diferença. Com isso, eu termino aqui a minha compreensão desse livro, Serviço Social na Contemporaneidade. Qualquer pergunta, qualquer coisa, podem deixar no comentário. Eu estou aqui para auxiliar vocês. E vocês já sabem, não é? Da onde veio esse conhecimento, vem muito mais. Eu sou Belo Roseli,
agradecendo demais a audiência e o carinho de cada um de vocês. Até a nossa próxima edição aqui no nosso canal Belo Roseli, porque o conhecimento tem vez e voz. Está